O que é copywriting? Copywriting é uma estratégia de produção de conteúdo que tem o objetivo de convencer o leitor a realizar alguma ação, seja fazer uma compra, se inscrever em um webinar, baixar um e-book, enfim, os objetivos são muitos, é você que define na sua estratégia e nesse vídeo eu vou te ensinar o que é copywriting, como fazer uma estratégia e quais são os 10 principais princípios do copywriting. Fala galera, meu nome é Amanda, eu trabalho há 10 anos com marketing digital e há 3 eu comecei a me especializar na área de produção de conteúdo web. Esse aqui é o canal Santo Marketing, para quem não conhece, e junto com mais 2 especialistas da área de marketing digital, eu venho falar sobre assuntos diversos da área. Hoje a gente vai falar sobre copywriting, mas aqui você encontra assuntos como monetização, SEO, compra de mídia, redes sociais, enfim, tudo que hoje a gente entende como áreas principais da estratégia de marketing de qualquer empresa ou negócio. Como eu acabei de falar, há 3 anos eu trabalho em produção de conteúdo web. E essa produção de conteúdo web é voltado para empresas. E empresas, quando a gente fala de conteúdo e produção de conteúdo para empresas, produção de conteúdo voltado para o marketing, vendas, a gente está falando de um conteúdo que tem um objetivo. Na verdade, 2 principais objetivos. O primeiro é passar uma mensagem, dizer ao público o que aquele conteúdo quer dizer. E o segundo é fazer com que aquele usuário, aquele leitor que está tendo acesso àquele conteúdo, faça algo, que ele se movimente, né, e se relacione de alguma maneira com a empresa. E o copywriting é exatamente o que vai fazer com que esse usuário, é o tipo de conteúdo que vai fazer com que esse usuário realize a ação proposta. Por exemplo, um banner. Um texto de um banner, ele quer convencer, um banner para web, ele quer convencer o usuário a clicar naquele banner para ir ou para uma página de compra, ou para um e-book, ou para qualquer material que esse anúncio direcione. Esse texto do banner, ele precisa ser convincente o suficiente para fazer o leitor clicar. Você concorda comigo? Então é essa a função do copywriting. E para o copywriting fazer o leitor clicar naquele banner ou enfim, qualquer outra estratégia, ele precisa ter um texto convincente, persuasivo. Esse texto persuasivo, ele pode ser construído a partir de técnicas de copywriting. Ao longo desse vídeo eu vou falar sobre 10 técnicas que eu acredito que são as principais para você aplicar no seu texto e conseguir fazer com que realmente o leitor faça o que você deseja que ele faça. É importante observar que o copyright ele não serve só para texto de blog, por exemplo. Como eu falei, ele pode ser usado para criação de textos para banner, para anúncios, até para o seu e-mail, enfim, para qualquer coisa que leve texto, o copywriting pode ser aplicado. E provavelmente, pesquisando sobre marketing digital, você já deve ter ouvido a frase que o conteúdo é rei. Como eu falei, tudo que envolve a produção de conteúdo, tudo que envolve passar uma mensagem para um usuário, para um potencial comprador, para um lead, envolve o que é copywriting. Então, se o marketing de conteúdo é rei, se o conteúdo é rei e o copywriting é feito para ajudar na produção desse conteúdo, você começa a entender por que o copywriting é tão importante para uma estratégia de marketing digital. Agora que você já entendeu o que é copywriting, que é uma estratégia de produção de conteúdo que tem o objetivo de convencer o leitor, lead ou usuário a fazer alguma ação, a se engajar com a sua empresa, vamos aprender 10 técnicas de copywriting que eu acredito que vão mudar a forma como você pensa hoje o seu texto e vão ajudar você a trazer mais conversões para o seu conteúdo. Mas antes da gente continuar, se inscreve no canal, já curte esse vídeo, porque senão eu sei que você vai esquecer. Se você não gostar depois, você pode discutir, mas eu duvido que isso aconteça. Vamos lá para as 10 técnicas de como fazer copywriting. Bom, a primeira técnica de copywriting é: saiba para quem você está escrevendo. Entender quem é o público que você deseja atingir é fundamental para qualquer estratégia do marketing, seja redes sociais, compra de mídia, enfim. Entender para quem você quer escrever, quem você quer atingir, é fundamental para você saber o que escrever. Você vai entender quais são as necessidades desse público, a linguagem que ele utiliza, quais são as dores que você, como empresa, negócio ou produtor de conteúdo mesmo, pode resolver, pode tratar ou ajudar o cliente, o usuário a tratar. Então esse é o ponto fundamental de qualquer estratégia. Pode parecer clichê, você provavelmente já ouviu em outros lugares isso, mas não tem como fugir. E por isso essa é a primeira técnica de copywriting. A segunda técnica de copywriting também está envolvida com o leitor. Na verdade, você vai ver ao longo das técnicas que muitas estão envolvidas a entender o que é e como é o leitor e a se conectar com o leitor. É
exatamente essa é a segunda técnica de copywriting. Conecte-se ao leitor. O que é se conectar ao leitor? Bom, uma vez que você já entende quais são as dores dele, o que ele precisa e como você pode ajudar, você vai mostrar isso para ele no texto. Começar um texto com alguma coisa como: bom, você já deve ter sentido que o marketing digital hoje mudou, ou suas vendas estão caindo, ou você gasta muito tempo fazendo um controle de estoque. Isso são algumas frases que vão ajudar o leitor a se identificar, se conectar com aquele texto. A partir do momento que o leitor se conecta, ele fala: poxa, esse não é um conteúdo para qualquer um. A pessoa que escreveu entende o que eu tô passando e talvez aqui eu vá encontrar a solução. A terceira técnica é: compartilhe informações relevantes. Pode parecer óbvio, mas muita gente, provavelmente você já encontrou alguns textos assim na internet, que falam e não dizem nada. O copywriting é exatamente o oposto disso, ele propõe exatamente o oposto disso. Cada frase, cada parágrafo, ele é construído passando uma informação relevante para o leitor. Não adianta você escrever um conteúdo enorme ou mesmo curto, enfim, não importa o tamanho. Importa que você passe informação, que você ajude o leitor, que você cumpra o que você prometeu lá no título, que aliás também é um critério muito interessante que hoje a gente não vai falar sobre ele, porque existem muitas dicas de como criar um título super interessante para qualquer conteúdo, seja publicitário, seja um conteúdo de post ou um anúncio. Se você ficou interessado em saber mais como criar títulos poderosos, deixa aqui no comentário alguma observação e fala pra gente que a gente pode criar um conteúdo especialmente para isso. A quarta dica é: comprove o que você está falando. Como? A partir de números, dados, pesquisas. Hoje a gente vive a era da fake news e é exatamente isso que a gente quer combater, né? Os usuários, eles estão atentos, eles sabem que muitas informações podem ser mentirosas. Então o que você tem que fazer é conquistar a confiança desse leitor. Para isso, nada melhor do que linkar com algumas pesquisas que você encontrou para poder falar o que você está falando. Se você está falando que 10% das empresas aumentam o faturamento a partir da implementação de uma planilha de gestão de fluxo de caixa, você precisa provar de onde você tirou esses dados. Foi uma análise interna? Tudo bem, então você explica que foi uma análise interna com os seus clientes. Mas se foi uma pesquisa que você encontrou em pesquisas para produzir o seu conteúdo, linka para essa pesquisa. Todos esses links vão ajudar a ampliar a credibilidade do seu conteúdo, e quanto mais credibilidade o seu conteúdo tem, mais fácil vai ser envolver esse leitor para que ele faça o que você quer. Clicar, se inscrever, enfim, se relacionar ali com aquele conteúdo ao longo dele. Então chegamos à metade do nosso guia com técnicas para copywriting, e a quinta dica é: antecipe objeções. O que é isso? Lembra quando você era mais novo, pequeno, e precisava conversar com seu pai, com sua mãe, para pedir alguma coisa, para dormir na casa de um amigo, ou sair, chegar mais tarde? Você já pensava no discurso que você ia falar com seus pais e já pensava nas respostas que eles podiam dar e como você podia rebater. Bom, eu fazia isso. E é exatamente isso que eu proponho quando eu falo sobre essa técnica de copywriting. Pensa em enquanto você está escrevendo ou antes na sua pesquisa, em quais objeções aquele leitor pode surgir para aquele leitor enquanto ele está lendo aquele conteúdo. E adianta essas objeções e mostra para ele que aquelas objeções não são exatamente válidas, né? Quebra elas. A sexta dica é: torne a leitura prazerosa. Como assim tornar a leitura prazerosa? A leitura prazerosa é aquela que é fácil, que flui, que a pessoa entende o que está sendo falado, por mais que ela esteja aprendendo conceitos novos. Isso quer dizer que você tem que evitar siglas, palavras muito complexas, termos técnicos muito profundos. Se você for usar, se aquilo for enriquecer seu material, é interessante que você explique aquele conceito. Se for um público um pouco mais engajado ou que está acostumado com aquele linguajar, tudo bem. Aí faz parte do que você tem que falar com ele mesmo. Mas caso não seja um conteúdo um pouco mais introdutório, ou você explica o termo técnico ou você tenta evitar. Usa palavras mais fáceis. Uma outra dica para você aplicar essa técnica é você criar frases mais curtas, parágrafos mais curtos, inserir conteúdos multimídia como vídeos, infográficos, imagens, podcasts. Tudo isso deixa a leitura mais fluida, mais rica e contribui para tornar essa leitura mais prazerosa. Quanto mais essa leitura for prazerosa, mais o leitor vai percorrer o seu texto, mais pontos de CTAs, né, que a gente chama Call to Actions, mais momentos de falar para o leitor agir você pode ter, e o leitor vai ter contato com isso. Então fica atento para deixar o seu conteúdo, além de muito informativo, prazeroso.
A sétima dica é: use provas sociais. Como assim provas sociais? Depoimentos de clientes, número de pessoas que já participaram do webinar passado, quem já baixou o seu conteúdo em e-book, quem já assistiu o seu vídeo, usou a sua planilha, quantos clientes tiveram sucesso com a estratégia que você propõe ou com a solução que você vende. Isso tudo ajuda a dar credibilidade para as pessoas que estão lendo o seu conteúdo a realmente fazer o que você está pedindo que elas façam. As pessoas, de maneira geral, elas buscam pela aprovação social quando elas vão fazer alguma coisa, mesmo quando não tem ninguém olhando, como é o caso dela estar navegando na internet e se deparar com o seu conteúdo e pensar em baixar o e-book. Por isso, sempre que for possível, use provas sociais. É claro que nem sempre você vai ter esse conteúdo em mãos, mas não se preocupe. Quando você tiver, aí você aproveita e coloca no seu conteúdo ao longo do texto que você for fazer. Aliás, essa é uma informação relevante. Nem todas as dicas e técnicas que eu listei aqui ao longo desse vídeo você vai conseguir aplicar em todos os seus textos. Não tem problema, usa as que cabem naquele momento e segue em frente. A oitava dica é: fale exatamente o que a pessoa deve fazer. Dentro do que é copywriting, essa é uma técnica de copywriting bastante importante. Por quê? Porque você vai indicar o que é o momento, de você indicar o que aquele leitor deve realmente fazer. E uma dica relevante e muito importante nessa situação é você evitar de dar mais de um caminho para a pessoa seguir. Ou seja, mais de duas opções para ela clicar. Porque às vezes essa dúvida de aonde clicar vai fazer com que ela não clique em lugar nenhum, saia do seu texto e o seu objetivo de convencer ele a executar alguma ação vá por água abaixo. Às vezes sim, é interessante você indicar um e-book, uma planilha ao longo do texto. Mas, por exemplo, no CTA final ou no caso de um copywriting para e-mail marketing, é interessante você colocar uma chamada para ação. Um botão ou vários botões, mas sempre levando para a mesma página. Assim você indica diretamente qual é o caminho que aquele cliente ou aquele usuário tem que seguir, ele segue e o seu objetivo é concluído com aquele texto. Chegamos à nona dica: dê um motivo para o seu usuário agir. Todo esse caminho, todas essas técnicas que a gente aplicou, que você aplicou ao longo do seu texto, elas servem para convencer, para persuadir o leitor a agir. Mas o motivo de agir, na hora que você for realmente pedir para ele agir, é importante que tenha muito claro a razão disso. Isso você pode usar muito a prova social, como a gente já falou aqui, mas você pode usar diversos outros elementos. É importante só que você tenha o foco no leitor, foco na necessidade que você identificou lá no início que ele tem. Qual que é o problema? Qual que é a dor que você vai sanar? É esse o discurso que você tem que usar na hora de convencer ele a agir. Evite usar aquela lista de funcionalidades de uma ferramenta, por exemplo. Vá direto à necessidade dele e o que você pode oferecer, o que o leitor vai ganhar se ele fizer o que você está pedindo para ele fazer. Por exemplo, se você está oferecendo uma planilha de acompanhamento de fluxo de caixa, você deve falar que aquela planilha vai fazer com que ele torne mais produtivo, mais rápido, mais eficiente aquele controle de fluxo de caixa, por exemplo, integrado com o controle de estoque. Você não precisa elencar todas as colunas e linhas que vão ter naquele fluxo de caixa, naquela planilha de fluxo de caixa. Não é isso que o usuário está interessado. Ele vai clicar se ele achar que aquilo vai solucionar o problema que ele tem. No caso desse exemplo, a dificuldade de fazer um controle de caixa, a dificuldade de integrar o fluxo de caixa com o controle de estoque. Entendeu mais ou menos como é que é a lógica? Então, nesse momento é muito importante que você tenha atenção. E perceba como todas as técnicas de copywriting que a gente falou até agora, elas parecem que se concentram nesse momento, Você tem que conhecer seu público, você pode usar alguma prova social para isso, você vai entender qual que é a necessidade dele e vai criar uma chamada, uma chamada única para que ele faça o que você espera que ele faça com aquele conteúdo. Chegamos à última dica. A 10ª dica é: seja mais humano e menos comercial. Hoje em dia, o marketing está voltado para o cliente, para você atender aquele cliente, as necessidades dele, para atender aquele usuário, a busca que ele está fazendo ao longo da sua jornada de compra, do funil de vendas. Aliás, se você tem dúvidas sobre esses conceitos, funil de vendas, jornada de compra, deixa no comentário aqui embaixo também, que a gente vai se organizar para poder gerar conteúdos que expliquem como você pode aplicar ou criar estratégias que utilizem esses conceitos. Mas voltando, a estratégia de hoje é que você se aproxime, que você se engaje
que você converse com o usuário e não simplesmente anuncie um produto, um serviço, aquele velho exemplo do compre batom. A publicidade tradicional, ela vem perdendo espaço para o marketing digital e isso tem uma razão. Aliás, tem várias razões e uma delas é esse discurso muito comercial que hoje em dia já não toca o usuário. Por isso, tente ser o mais humano possível, entenda o usuário, conecte-se com ele, explique como você pode ajudá-lo, como ele pode resolver o problema dele usando, de alguma forma aquele conteúdo que você está produzindo. E isso vai ajudar a ele entender que não é uma empresa apenas querendo vender um produto ou empurrar algum serviço. É uma empresa realmente disposta a ajudar, a compartilhar conteúdo. A venda, ela é uma consequência e dentro da estratégia de marketing, se você seguir e construir uma estratégia de marketing e vendas bastante focada no cliente, seguindo as técnicas que você vai ver aqui no canal do Santo Marketing, em outros lugares que você pesquisar, você pode ter certeza que esse consumidor que você ajudou, ele vai voltar e vai se relacionar com a sua empresa realmente se transformando num cliente pagante. E aí, entendeu o que é copywriting? Aprendeu como fazer copywriting? As técnicas de copywriting que eu apresentei aqui foram úteis? Te ajudaram? Você realmente aprendeu alguma coisa de novo? Então comenta aqui, deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Também destaca o que você gostaria de entender mais, quais assuntos você gostaria que a gente aprofundasse. E para continuar aprendendo muito sobre marketing digital, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, ativa o sininho para ser notificado de vídeos novos que a gente vai produzindo. No mais, deixa nos comentários tudo que você quer aprender sobre marketing e até a próxima!